Se essa pessoa que você está observando tanto parece que evolui muito rápido, conquista muito rápido tudo que deseja, tá sempre crescendo, aproveitando a vida adoidado, e você sente que tá lutando pelo básico na sua vida, saiba que ela tem uma vantagem sim sobre você, e uma vantagem silenciosa que pouco se fala, mas que ela existe, que é de ter tido um passado com mais estabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma que você só vê por aqui, porque assim, é uma forma leve, descontraída, trazendo algumas das experiências que eu já tive, mas quando necessário, eu puxo a orelha de vocês, eu arremesso um tamanco aqui pra acordar vocês pra vida, pra, tipo assim, gente, vida adulta, dá pra ser melhor, dá pra ser muito melhor. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim no @Andréia Chociai. E lá no Instagram nós temos o nosso canal, que é o canal das Tamancadas. Lá é onde a gente discute pautas para trazer para cá, dicas que eu tenho para trazer para vocês e até sugestões de temas eu acabo pedindo por lá. Então vai lá no Instagram, tem o canalzinho, é só você clicar e entrar, que é babadeira tudo que tá lá dentro. Hoje a gente vai tocar num tema que eu gosto muito de falar, que é essa sensação de atraso, que é essa sensação de uma vida adulta onde tudo acontece pra todo mundo e pra mim tá andando meio que na marcha ré, meio que na marcha lenta. Mas antes de mais nada, deixa eu lembrar vocês que a nossa parceira oficial do podcast, a Dona Insider, roupas minimalistas, roupas muito bem feitas, bons tecidos, tecidos duráveis, está de happy birthday, está de aniversário, e aí o aniversário é deles, quem ganha o presente é a gente, porque neste mês, utilizando o nosso cupom mais descontos que estão no site, vamos ter descontos de até 30%. E aí, antes da gente entrar na nossa pauta, que é muito interessante hoje, eu queria só mostrar a diferença para vocês do seguinte. Eu comprei essa camisa, ela é a camisa deles, a Future Form, porque eu tenho um ideal, na verdade agora é um valor muito forte em mim, de não gastar com coisas supérfluas. Então assim, se eu for comprar, eu vou comprar alguma coisa boa e alguma coisa durável que tipo valha o meu suado dinheirinho. Essa camisa aqui, por exemplo, é uma camisa, ela não é barata, tá? Porém, dá uma olhadinha, tá vendo essa camisa aqui? Já lavei ela diversas vezes e nunca passei essa camisa. Eu nunca passei essa camisa, ela continua engomada, tá? Tá vendo que ela não tá amassada. Porque o meu grande que é, eu não passo roupa. Gente, eu detesto passar roupas. Eu detesto, assim, eu não tenho nem tábua de passar em casa pra vocês terem noção. Só que eu amo camisa. Eu acho que a camisa, ela dá um tchananã, assim. Você tá lá com uma roupa, assim, uma calça jeans, uma blusinha, joga a camisa em cima, é a terceira peça que dá um tchan. E essa aqui é alongada, ela tem uma pegada de oversize. E antes dela, eu trouxe até aqui pra vocês verem, eu tinha essa camisa aqui, ó. Tadinha, a bichinha já tá até tronchinha, ó, tá vendo? Mas assim, ó, uma lavada que eu dou, eu já tenho que, eu passo ela e ela tá com a cara sempre de que tá amassada. A gola perdeu a estrutura, então assim, é uma camisa boa. Só que é uma camisa que eu, sabe, parece estar sempre... Eu até me forço a passar essa camisa aqui, mas ela é sofrida. Aí o que acontecia? Eu deixava dentro do meu guarda-roupa e eu nunca utilizava ela. E essa aqui, ela tem elastano, então você não precisa passar. E ela é impermeável, ou seja, dias de chuva eu já coloquei ela na minha cabeça para não molhar o meu cabelinho. Então sabe aquela coisa que assim, vale todo o dinheiro investido? Eu tenho essa off e tenho uma azul marinho também. Então aproveita, sabe coisa boa? Coisa que é pra durar? Isso que é dinheiro investido. É atemporal, gente, é uma camisa branca. Então eu vou deixar aqui o link. Neste link vocês já acessam direto com o nosso cupom já aplicado. E aí vai dar uma olhadinha se ela tá na promoção, outras coisas que eu uso aqui também. Estou com o top deles por baixo também, que é um top fitness, mas eu gosto de fazer essa composição do fitness com a camisa, acho que fica lindo e também vale muito a pena. Então deixarei aqui embaixo, lembrando que a gente tem que dar crédito para quem dá crédito para esse pod também. Mas vamos falar da vantagem invisível,
que essa pessoa que você tá olhando, que você tá se comparando, que você tá analisando aí, tem, que talvez você não tenha tido. Veja, pouco se fala sobre isso. Na verdade, a sociedade, de um modo geral, ela vende uma ideia pra gente de que estamos todos partindo do mesmo princípio. Todos nascemos iguais e tivemos as mesmas oportunidades, ou aquela frase cretina que eu detesto de que todos temos as mesmas 24 horas, tá? Talvez você esteja me ouvindo aqui e fala, não, veio assim, sabe, levado por algum coach, sabe, meio motivacional e tá naquelas tipo, não, tu falou uma besteira, então assim, talvez você não vai gostar do conteúdo desse episódio hoje, mas eu, Andréia, acho cretina a frase de comparar que todos temos as mesmas 24 horas. Todos temos 24 horas. As mesmas? Pera lá, cara pálida, nem tanto assim. É a mesma coisa do estamos todos no mesmo barco. Não, estamos todos no mesmo mar. Uns estão de bote, outros estão de iate, outros estão de transatlântico e tem outros feito Jack and Rose dividindo uma porta, tá? Então, estamos todos no mesmo mar, não no mesmo meio de locomoção. É um comparativo simples, gente, que eu faço com a minha vida. Andréia do Velho Testamento. Andréia do Velho Testamento, 3 empregos. Eu precisava desses 3 empregos, pagar contas antigas, pagar a faculdade da minha irmã. Não era luxo, eu tinha os 3 empregos porque eu precisava dessa grana dos 3 empregos. Segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Sábado, de manhã e de tarde. Domingo, pela manhã. Ou seja, me sobrava ali um sábadozinho à noite aqui e ali. Domingo à tarde e domingo à noite. Tá? Aí você fala para esta Andréia, tá? Para essa Andréia aqui, que ela, por exemplo, precisa inserir na rotina dela treinos diários, alimentação extremamente correta, ler livros, fazer cursos para se atualizar. Você fala para essa Andréia do Velho Testamento. E você fala para a Andréia do Novo Testamento, que é uma pessoa que trabalha no home office, faz os próprios horários, pode trabalhar de noite, mas, por exemplo, tirar uma manhã para fazer um treino, tá? Tá mais consolidada na vida, consegue cobrar mais por aquilo, pelo trabalho que desempenha, né? Tem mais maturidade, é uma pessoa já perto dos 40, já sabe colocar alguns limites e dizer alguns nãos. E aí você vai dizer que as oportunidades para essas duas Andréias, elas são as mesmas? Ai, não. Não. Não me convence. E novamente não estou falando isso para passar a mão na cabeça da pessoa e dizer assim, ó, não precisa treinar porque você trabalha de manhã, de tarde e de noite. Não é isso, não coloquem palavras na minha boca. Mas as oportunidades, elas são diferentes. O dia a dia, as 24 horas, elas são diferentes. Se a gente for explanar isso, olhando para o passado de cada um, de onde vieram, de onde nasceram, a coisa dá ainda... Aí a diferença dá uma ampliada maior ainda. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples, que eu amo esse exemplo, tá? Nasci, família, classe, enquanto ali eu nasci era classe média, meus pais estavam juntos, meu pai engenheiro, minha mãe dona de casa e tal, vivíamos confortavelmente. E aí meus pais se separam, eu tenho 5 anos, tô ali no pré, não sinto muita diferença, aí ali na educação básica, os meus amigos, eles começam a falar de um tal de Kumon. Na minha época, a sorte, na minha cidade, quando eu era criança ainda, quando eu estava ali na educação básica, não tinha colégio particular. Então, meio que ricos e pobres e todo mundo se encontrava no mesmo colégio, tá? Tinha 1 ou 2 colégios, então a gente se encontrava, assim, tava todo mundo junto e misturado. Então, a gente já não tinha essa diferença das escolas particulares. Mas existiam possibilidades melhores para quem tivesse o quê? Mais recursos. Por exemplo, o Kumon. Eu sou uma adulta muito frustrada de não ter feito Kumon. Muito mesmo. É algo que é uma falha basal que eu tenho. E aí você pode falar assim pra mim,
Mas, mana, como é que tu fez engenharia civil, que era pura matemática? Engenharia civil é puro cálculo. Tem matemática como base, mas o cálculo consegue ser um trem, assim, diferenciado. Para você ter noção, a gente tira números de uma conta que só tinha letras. Só pra você entender mais ou menos como é que funciona. Mas, enfim. Então, no quesito matemática, aliado a uma criança extremamente enérgica, conversava muito, eu brincava muito, eu, assim, não era aquela criança super estudiosa. Não tendo este reforço numa escola estadual, eu tive uma matemática básica muito falha, muito. Tanto que eu me lembro no ensino médio, quando eu fazia física, eu tinha matéria de física, minha avó, eu tive o prazer de ter a minha avó como professora, eu me lembro que ela falava assim, filha, é incrível porque eu pego suas provas e aí você interpretou bem o problema, você sabe que fórmula aplicar, você vem discorrendo bem, quando chega no final, na matemática básica, por exemplo, numa fração, você erra. Então é claro que eu tinha um problema basal, era um problema de matemática. Mas os meus amigos, que tiveram um pouco mais de oportunidade, puderam pagar um Kumonzinho, saíram na frente. Tiveram menos dificuldade. Nem vou falar aqui, nem vou jogar assim como uma facilidade. Tiveram menos dificuldade. Isso eu tô falando de um ponto, tá? Eu tenho, por exemplo, amigos que na época faziam karatê, faziam kumon, já faziam línguas, faziam inglês na época, que era o mais no FISC, faziam línguas, faziam natação, tinham acesso ao esporte, por exemplo. Então, foram crianças assim que tiveram a chance de desenvolver mais essas coisas. E foram crianças sendo crianças. Em contrapartida, passando a separação dos meus pais, a coisa financeira não fica muito boa para o nosso lado, eu não tenho essa chance de todos esses contraturnos. No pau da viola que conseguimos arrancar um FISC ali para pagar, mas também não durou, porque não conseguiu pagar. Eu fiz acho que 2, 3 anos, não conseguiram pagar as apostilas e tudo mais, enfim, eu tive que deixar. E o meu acesso ao esporte eram brincadeiras ali na rua, mas nunca uma aula de balé, por exemplo, né? E eu tinha também muitas preocupações nessa época, já ali perto dos meus 10 anos, já tô falando um pouco mais crescida, adultas. Na instabilidade do lar, pais separados, briga entre os pais, ter que às vezes, né, enquanto criança, cobrar pensão, tá atrasado, converse com isso, cuide da sua irmã, faça o almoço, limpe a casa, rotinas ali muito bem estruturadas enquanto criança. Enquanto eu via vizinhos, por exemplo, que acordavam, ia para a escola e na parte da tarde ali faziam as tarefas, brincavam e eram só crianças. E não tô dizendo aqui que é bom, que é ruim, gente, não é isso, sabe? Eu acho que tudo isso formou quem eu sou, me deu a garra que eu tenho, me deu esse brio que eu tenho, não é isso. Eu estou falando de uma diferença que daí na vida adulta ela é mais percebida. E eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, falando desse atraso, sobre crianças e pessoas que nascem em ambientes mais estáveis. E aqui eu tô falando, gente, de uma estabilidade financeira, mas também uma estabilidade emocional. Sabe, uma estabilidade de ter para quem correr quando a coisa apertava. Essa é uma pergunta que às vezes, eu lembro que eu vi num vídeo e eu não soube responder, que era para quem você corria quando você tinha um problema quando você era criança. E eu não me lembro de ter essa pessoa. Eu sei que a minha irmã teve, que se ela não corria para minha mãe, ela corria para mim. Eu não tive. Eu não me lembro de uma figura, de uma pessoa onde eu tive um problema, por exemplo, na escola e eu corria para contar para essa pessoa. Tipo, olha,
Ou sei lá, mãe, tia, avó, tá acontecendo isso, tá acontecendo esse problema, o que eu faço? Então, quando eu olho essa pessoa que pôde ser criança, que teve alguns acessos, algumas oportunidades, e vejo essa pessoa agora, a principal diferença que eu consigo enxergar é que é uma pessoa que conseguiu sonhar. Ela já teve tempo para sonhar muito nova. Ela sonhou, sei lá, em fazer família, ela sonhou em se casar, ela sonhou em se formar, ela sonhou em criar o próprio negócio. E eu me lembro de passar, por exemplo, o meu ensino médio desesperada para começar logo a faculdade. E uma faculdade desesperada para acabar logo, para eu poder trabalhar. E não porque eu queria ser bem-sucedida e ter uma empresa, isso e patati patatá. Não, porque eu queria ganhar dinheiro. Porque eu queria dinheiro. Porque eu queria realizar sonhos também. Porque eu queria passar do, meu Deus, isso está muito distante, para, opa, talvez isso esteja um pouco perto e talvez eu possa desejar isso. Consegue entender a diferença? Tanto que existe uma parte de mim que acredita piamente que um dos motivos, eu já sei de vários, mas de Andréia não querer ser mãe, é porque eu sou uma criança realizando desejos que eu não pude realizar lá atrás. Viagem, conhecer lugares, comprar coisas pra mim, não pra outra pessoa, não pra outro ser humano, pra mim. Essa gana que eu tenho pelo esporte, eu tenho uma gana pelo esporte. Gente, é que meu treinador me segura. Ele me segura muito, porque eu queria fazer triatlon, eu queria fazer Hyrox, queria fazer um pouco de crossfit, queria fazer musculação. Se bobear ali, faço uma luta. É que ele me segura. Ele fala, fia, não dá pra ser pato. Você tem que pegar o triatlo aqui, macetar e fazer o triatlo bem feito. Senão fazia várias coisas, é porque ele me chinela mesmo. Mas eu tenho a certeza absoluta que foi ter descoberto esse tesão do esporte. Porque é muito gostoso essa coisa de competir, de participar de competição, de ir lá, de se desafiar. Coisas que meus amigos, minhas amigas, talvez passaram na adolescência. Porque fizeram futebol, fizeram handball, fizeram uma luta, fizeram natação. Então eles já passaram por isso, sabe? Tipo assim, já provou lá atrás. Eu tô provando isso agora, perto dos 40. Tipo, andar de bicicleta, saca essas coisas? E aí, o grande BO nisso tudo, não é por... Assim, é que aí a gente tem essa mania. A gente transforma num algoz. A pessoa que teve esse privilégio, a pessoa... Pra mim, vira um algoz quando a pessoa teve esse privilégio e começa a vomitar a frasezinha feita de todo mundo tem as mesmas 24 horas, tá? E aí, pra mim, se torna inimigo. Mas a pessoa que só tá vivendo, ela tá conquistando, ela tá sonhando e ela tá fazendo, porque teve uma base muito sólida pra isso, então ela teve tempo de... Ela pôde viver, acho que cada fase da vida dela vivendo aquele momento e não só pensando em sobreviver, em como agir no mundo, em como ser no mundo, encontrar, cavar, arrancar a fórceps o seu lugar no mundo. A gente tem a mania de transformar no inimigo, como se esse fosse o nosso grande inimigo. Então, se ele tá conseguindo, ele se tornou meu inimigo. E mais do que isso, a gente tem na nossa cabeça, se ele conquistou, ele tá tirando a minha oportunidade de conquistar. Que foi o que a gente falou no episódio passado. Então a gente torna inimigo a pessoa, ela se torna uma ameaça, porque se ela conquistou, eu não posso conquistar também. O que é loucura, porque não tem nada a ver. Mas eu acho que o meu acalento aqui para vocês é que a gente precisa se lembrar, e aí que eu falo da comparação justa, que é a comparação que a gente faz com a gente mesmo, que hoje eu posso até estar no mesmo nível, patamar e até idade dessa pessoa, mas talvez ela arrancou um pouquinho na frente.
Talvez ali na corrida da vida, ela tava no pelotão da frente, tu tava uns 3 pelotão para trás. Amarrando tênis, tentando conseguir comprar um tênis, tentando aprender a correr esbaforida, enquanto ela já tinha um personal que ajudou ela, que ensinou ela a correr, ganhou um bom tênis, teve todas as técnicas e as possibilidades um pouco antes de você. E aí é o que eu friso nesse vídeo que eu postei no Instagram. O início tardio, ele não limita aonde eu posso chegar. E eu vejo essa diferença. Eu vejo pessoas do meu passado que elas começaram na minha frente. Elas largaram no pelotão da frente, com Kumon e tudo mais. E eu sei hoje que eu alcancei algumas coisas até mais pra frente delas, de onde elas estão hoje. Porque não significa que uma pessoa largou na frente que ela vai permanecer na frente. A pessoa pode ter largado no pelotão de elite. Se o teu pace é mais baixo que o dela, tu vai alcançar e tu vai ultrapassar essa pessoa. Só que para isso eu tenho que focar na minha corrida. E o problema é que a gente olha muito pro outro e fala, eu tô atrasada. Porque se fulano casou com 30, então a idade ideal para casar era com 30. E se eu tô com 36 e não casei, eu estou atrasada. Só que enquanto essa pessoa estava preocupada em construir família, em só encontrar a pessoa e construir família, você estava tentando se formar para poder pagar o arroz com feijão. Porque vamos ser aqui muito prudente, né? Liso com liso escorrega, né, minha gente? A gente precisa tentar ficar bem para arrumar alguém para, né? Para pelo menos sustentar. Agora, liso com liso escorrega. A gente tá tentando aqui fazer o nosso, né? Para, assim, para dar uma condição de vida pro casal melhor também. Então, você tá aí tentando pagar o arroz com feijão básico e essa pessoa, ela tá só preocupada em como vai ser o casamento, onde vai ser a festa. E é isso que a gente precisa ser mais justo com a gente. E é nesse ponto, cara, que a gente precisa começar a ser mais amoroso. E eu tô falando isso de um lugar de uma pessoa que faz exatamente isso. Tem pessoas que eu olho e eu falo assim, caraca, mas eu nunca vou chegar nesse ponto. Porque a pessoa, puta, ela já tá na minha... Meu Deus, ela já tá muito na minha frente, eu não pego mais. Mas pega. Pega. Pega, porque se eu parar de olhar pra ela e olhar pro meu caminho, qual que é o meu caminho? De onde eu vim? Porque quando eu mudo essa perspectiva, quando eu paro de olhar pra essa pessoa que chegou aonde onde eu quero chegar, eu olho pra mim e eu vejo de onde eu vim. Minhas amigas e meus amigos, eu evoluí para um caralho. Eu evoluí demais. Vendo de onde eu saí, quando eu olho aquela Andreinha na rua sem saída, espivitada, com fogo nas ventas, correndo para um lado para o outro, às vezes parando, olhando para um patins que o amigo tinha e eu não tinha, olhando... E eu vejo essa Andreinha e eu lembro da adolescência, da gente ali, tipo... vendo a galera ir pra Disney, mochila da Company, Melissa colorida, e meu Deus, como eu queria isso e tal. E eu olho pra mim hoje, eu olho pra isso aqui, olha pra esse, gente, olha pra esse podcast. Caramba, nós batemos esse mês, pra vocês terem noção, 2 milhões de streams, ou seja, 2 milhões de plays. Num podcast que tem 1 ano e setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano e meio. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo que eu sou uma pessoa que sem grana de nada, eu cheguei num Instagram de mais de 500 mil de pessoas. E mais do que isso, isso eu tô falando de números que, obviamente, a gente leva em consideração, mas de ler de pessoas que, Andréia, eu mudei minha vida por causa de você. Andréia, eu transformei por causa desse podcast. Andréia, você salvou minha vida. Uma vez eu recebi um direct de uma pessoa que ela estava pronta para pular do apartamento dela.
E ela deixou do lado o Spotify e nas sugestões apareceu um episódio meu. Ela ouviu a voz, gostou da voz e ela começou a escutar. E aí ela me mandou uma mensagem que ela tinha acabado de voltar do postinho, que ela foi lá pedir ajuda e tudo mais e que eu tinha ajudado ela. Vocês estão ligados nisso? Vocês estão ligados na importância que isso tem, na relevância que isso tem? Então, quando eu olho para isso, é isso que eu preciso olhar e falar assim, caramba, olha aonde nós chegou. É isso. Porque um começo não é porque eu larguei no último pelotão que eu não consigo chegar. E que hoje você pare com essa ideia insana de que vocês estão atrasados. Para hoje de falar essa merda, que vocês estão atrasados. Vocês estão no tempo certo para alguém que passou por tudo o que vocês passaram. Chinelada com amor. Vejo vocês na próxima. Um beijo.